Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de um tema de interesse da nossa comunidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade e temos como convidado o professor doutor André Rodrigues dos Reis, professor da Unesp de Tupã e que tem grande conhecimento e que vai dividir com a gente um pouco desse conhecimento, com você de casa, para a gente entender o trabalho de um professor, de um pesquisador e como a universidade pública ajuda na formação dos nossos educadores. Professor, primeiro, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara para participar de um programa em que a nossa comunidade pode acompanhar, debates que muitas vezes nós só presenciamos dentro da academia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para esclarecer um pouquinho mais sobre as dúvidas que alguém possa ter, como que é a vida de um professor, a vida de um pesquisador na universidade e como nós lecionamos as aulas, como nós fazemos as pesquisas e como nós levamos essa pesquisa até a comunidade. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara e o senhor trouxe o professor André, porque o senhor se encantou com a história, não só atual dele, mas a história de vida que o conduziu até a universidade. Realmente, Rogério, quando vocês vão ver, a população vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do André, uma pessoa que é sensacional, humilde, num conhecimento e de uma vida que realmente é exemplo para mim, exemplo para muitas pessoas que têm a oportunidade de ver um pouco o que foi o fato da vida dele, o que ele faz hoje como um bom pesquisador. Nós temos hoje, eu não tenho vergonha de falar, pelo contrário, tenho muito orgulho de falar que hoje nós temos um dos melhores professores da atualidade aqui no Brasil, pesquisador aqui trabalhando e ensinando aos nossos alunos aqui em Tupã. Eu acho que é fundamental para que as pessoas entendam e conheçam e saibam que dentro de uma universidade como aqui, a de Tupã, você pode ter uma vida como ele tem, de pesquisador, vivendo em todos os continentes. Só falta a África agora, né, André? É isso. Só está faltando a África para ele poder morar lá, para fazer as pesquisas dele. Tudo isso ele teve através do conhecimento, que realmente pode transformar a vida de muitas pessoas. Professor, o senhor é professor da Faculdade de Ciências e Engenharia do campus da Unesp de Tupã. Agora, o senhor chegar até a Unesp, chegar até a cidade de Tupã, teve toda uma trajetória, Como é que o senhor acessou a universidade? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu sou filho de camponeses, meus pais, eu venho da cidade de Sudimenuci, perto de Pereira Barreto, Ilha Solteira, quase divisa já com o Mato Grosso do Sul. E eu nasci numa família de agricultores, nós sempre produzimos café, milho, algodão, então eu já cresci no meio agrícola. Sempre trabalhei, desde que me entendo por gente, desde criança, meus pais já me ensinaram a tirar leite, acordar cedo, tirar leite, fazer ração, depois cultivar a roça, E a gente sabe que não é um trabalho fácil, Naquela época não existia maquinários, era um serviço muito braçal, então cortava cana com facão, carregava feixe de cana nas costas, levava isso para o triturador, fazia ração, carregava balaia nas costas, enchia tanque para as vacas comerem. E o tempo foi passando, eu cheguei aos 15 anos de idade, eu sempre gostei muito de estudar. Os meus pais eles são analfabetos, eles não sabem nem ler e nem escrever, Então meu pai quando faleceu ele não sabia nem ler e nem escrever. E naquela época era normal uma família ter vários filhos e os filhos trabalharem na agricultura. E quando eu sempre acreditei que eu gostaria de estudar, Eu acho que eu sempre aprendi que o estudo pode modificar a vida de uma pessoa. E quando eu completei 18 anos, eu resolvi sair de casa. Eu juntei as minhas coisas em uma sacola de mercado, saí meio sem rumo e fui morar numa cidade chamada Ilha Solteira. Claro que chegando lá encontrei muitas dificuldades, Passei fome, inclusive quando eu cheguei não trabalhava, não tinha o que comer, não tinha uma perspectiva, fui sozinho. Não tinha uma perspectiva de onde começar e como começar. Comecei lavando carro, Foi uma primeira... quando você não tem o que comer, você começa a pedir as coisas, já fui pedinte. Comecei a lavar carro como uma primeira opção, Então parava os carros, oferecia serviço para lavar carro. Depois comecei a trabalhar lavando banheiro, lavando panela em restaurantes. Então eu trabalhava um serviço totalmente braçal, mas com aquele sonho de um dia entrar na universidade, Porque
né, eu já tinha consciência que a única forma de eu mudar o meu estado de vida atual na época era através do estudo. E o estudo pode transformar vidas, né? O estudo ele realmente transforma vidas. Então, por muitas e muitas vezes eu não tinha o que comer, o beber, então eu ia no bebedouro, eu ia na praça, abria a torneira e bebia água até o meu estômago dilatar. Por meses fiz isso. E um dia eu descobri que a cidade de Ilha Solteira é uma cidade muito famosa por ter a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. E eu descobri, informando, que a Unesp tinha um cursinho preparatório para alunos carentes. Fui lá conversar, expliquei minha história, falei que não tinha condições e na época o pessoal não ia me oferecer a bolsa, né? Eu disse, se vocês estão fazendo algo para a sociedade, eu sou parte da sociedade e eu mereço essa chance. Eu prometo que não vou decepcionar. E eu ganhei a bolsa de estudos 100% do cursinho. Na época chamava cursinho da FEIS, do Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. E esse cursinho começava às 7h30 da noite e até as aulas iam até 11 horas da noite, na própria Unesp. Os professores do cursinho eram próprios alunos da Unesp, né, e comecei a frequentar. Né, estudei numa escola onde eu me formei no ensino básico, não era uma escola assim, com muita formação, então eu não conseguia concorrer com um aluno de escola privada, por exemplo, para entrar na universidade pública. Então prestei vestibular, reprovei, continuei trabalhando por mais um ano, né, lavando banheiro, lavando carro, lavando tudo que aparecia uma forma de ganhar dinheiro. Depois, com o tempo, eu consegui pagar uma pensão, né, numa área bem afastada, e aí comecei a frequentar as aulas da Unesp. Graças ao cursinho oferecido pela Unesp, que é um projeto de extensão que a Unesp tem, eu fui aprovado na engenharia agronômica, no curso de agronomia da Unesp em própria Ilha Solteira, e fui morar no alojamento. O alojamento é gratuito, né? E a Unesp ela oferece uma bolsa chamada Bolsa de Auxílio Estudantil. Se os pais recebem até 1,5 salários mínimos, a Unesp ela dá uma ajuda de custo para o aluno. Aí eu provei que meus pais não tinham condições de me sustentar fora, e em contrapartida você tem que fazer algum trabalho no laboratório. E eu entrei no laboratório de Fisiologia Vegetal e Bioquímica, me encantei, né? Cheguei lá, vi aqueles alunos de mestrado, doutorado, com jaleco branco, fazendo pesquisa, tubo de ensaio, para lá e para cá. E, pela necessidade do dinheiro, eu entrei no laboratório, comecei a fazer a pesquisa e me encantei pela pesquisa. Eu falei, nossa, nasci para isso. Eu acho que isso que... Eu me encontrei, de fato, como eu poderia colaborar com a sociedade futuramente através da pesquisa. A partir dali, sua vida... sabia que era aquilo que queria. A partir daquele momento, eu sabia que aquilo iria ser a minha vida, né? E aí eu me empenhei ao máximo, tive bolsa do CNPq, tive bolsa da FAPESP. FAPESP é a Fundação de Amparo de Pesquisa ao Estado de São Paulo. A condição para você ser bolsista da FAPESP, você não pode ter nenhuma reprovação na universidade, o que não é uma coisa muito fácil. Sim. Em universidades boas como a Unesp, USP, Unicamp. E além disso, você tem que ter uma média acima de 7. Então foi algo assim bem desafiador, porque eu precisava estudar, porque eu precisava manter a bolsa, e isso que fez com que eu me apaixonasse cada vez mais. Mas o senhor foi fazer engenharia agronômica? Fui fazer engenharia agronômica. E o que levou o senhor, ao invés de se tornar apenas um agrônomo de campo, de trabalho, que morou em propriedade rural, ir adiante, né? Partir para a questão da pesquisa e ser um pesquisador? Eu já pensei em trabalhar como engenheiro agrônomo, atuar na profissão, mas eu vi que eu tinha capacidade de resolver coisas que muitas pessoas não tinham. Eu falei, poxa, então eu tenho que investir mais na minha educação, né? Fui bolsista da FAPESP, durante a minha graduação aprendi muitas coisas. E aí, no final da graduação, eu decidi fazer mestrado na USP. Eu falei, olha, acho que eu já aprendi bastante coisa aqui, quero ir num lugar diferente para ver algo diferente e conhecer professores diferentes, linhas de pesquisa diferentes. E fui para a USP. Passei em primeiro lugar no processo seletivo, fiz meu mestrado na área de fitotecnia, parte de fisiologia vegetal. E lá eu encontrei novas perspectivas de novas pesquisas e conheci novos professores que eu levo para a vida inteira.
E nesse momento, eu falei, poxa, eu já consegui aumentar mais, né? Já meu ganho de conhecimento aumentou. E nessa época teve uma proposta, né, abriu inscrição do Ministério da Ciência e Educação do Japão para oferecendo vagas de doutorado para fazer o doutorado pleno lá. Eu esqueci de mencionar que quando eu era pequeno, perto da minha cidade é uma colônia de japoneses muito forte. Então eu comecei a estudar a língua japonesa desde pequeno. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu já era fluente, já sabia ler e escrever a língua japonesa, pelo contato com os meus amigos. Mas sempre com aquele pensamento de um dia eu vou estudar no Japão, um dia eu vou... É um sonho que eu sempre alimentei. E com o tempo, passar do tempo, a gente percebe que se você tem sonhos e se você alimenta esses sonhos que faz você ter a energia, é o que faz você ter força para lutar. Transforma o sonho, transformar os seus objetivos em realidades. Claro que você não pode só sonhar, você tem que trabalhar arduamente para que esse objetivo, que esse sonho torne realidade. Aí foi fazer o doutorado então pro Japão? Aí eu recebi a passagem aérea, recebi bolsa e o melhor de tudo, recebi todas as despesas escolares. Diferente do Brasil, no exterior, mesmo uma universidade pública, você tem que pagar a mensalidade anualmente. E as mensalidades em países de primeiro mundo, como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, o custo é muito alto. Então, por exemplo, lá, quando os pais têm uma criança, desde o primeiro ano de idade, já começa a fazer poupança, guarda dinheiro para poupança, porque o gasto escolar é muito caro. E eu ganhei uma bolsa que pagava tudo para mim. Eu falei, pô, é a chance que eu tenho. E ainda dominava o idioma, né? Eu conhecia. Já dominava o idioma, gostava da língua, da cultura. Então surgiu essa oportunidade para eu fazer o doutorado na área de engenharia de biociências. E lá eu comecei a trabalhar. Logo quando eu cheguei no Japão, o meu professor, ele aprovou um projeto muito grande, onde englobava Japão, China, Vietnã e Tailândia. Eu estudei num laboratório que é especialista nessa parte de sistema de tratamento de água. Então, o laboratório onde eu estudei desenvolve tecnologias avançadas para tratamento de água residuária, proveniente ou de indústria ou proveniente de municípios, né? Se você pega hoje no Brasil, por exemplo, a grande maioria das cidades no Brasil não existe um sistema de tratamento, de saneamento básico, né? Então, aquela descarga que você já vai direto para o rio, ou aquela indústria já pega aquela água sem nenhum tipo de tratamento nenhum, já despeja direto no rio. E isso é uma catástrofe ambiental imensurável, porque isso faz com que alguns animais, como peixes, répteis, anfíbios, parem de se reproduzir. Então, eu vou dar um exemplo para você. A indústria farmacêutica, por exemplo, hoje nós temos grandes partes da cidade não tem sistema de tratamento de água. Hormônio feminino, um exemplo, uma mulher que, por exemplo, toma um anticoncepcional, parte é absorvido pelo corpo, mas a maior grande parte é eliminado pela urina. Da descarga, não existe um sistema de tratamento ainda no Brasil para esses tipos de poluentes. Acontece que esse hormônio sintético proveniente do anticoncepcional, ele, quando entra em contato em ppt, em nanograma por litro, ou seja, uma concentração muito pequena, eu vou te dar uma colher de sal numa piscina olímpica. Essa seria a grandeza de magnitude de concentração. Já é o suficiente para promover troca de sexo em peixes, répteis, anfíbios, ou seja... cria um desequilíbrio muito grande. Cria um desequilíbrio muito grande para a reprodução, muitas vezes leva à extinção de espécie, ou então você consome um peixe contaminado por restos de antibióticos, restos se você não faz aí não tem um sistema de tratamento, restos mesmo de micro-organismos, né, de bactérias que é liberado aí pelas fezes quando a gente dá descarga diretamente. Então, da descarga, isso se não sofre um tratamento para limpar esse nitrogênio, limpar esse fósforo, limpar essas bactérias que são nocivas para a saúde humana. E muitas vezes você pega situações aí de pessoas que vivem mais afastadas, pessoas utilizam essa água para beber, utilizam essa água para cozinhar, quer dizer, utilizam esse peixe para comer. E isso vira uma cadeia que com o tempo se torna insustentável, porque
Nós somos fontes de poluentes do ambiente, nós estamos ingerindo esses alimentos com fruto de uma poluição que nós mesmos geramos, né? Vereador, essa história chamou a atenção, né? Da maneira como ele começou e depois, né, a formação e todo esse interesse, né? Assim, eu gostei que ele falou aqui, eu uso até uma outra frase, né? Os milagres, eles acontecem, mas você precisa ter os propósitos, né? Não tem milagre sem propósito. Você vê, às vezes as pessoas falam, por que eu tenho que aprender esse idioma? Por que eu tenho que aprender o inglês se eu nunca vou usar inglês em Tupã? Lá atrás, talvez, ele se perguntava, né, por que eu vou aprender o japonês? E às vezes a gente não sabe o porquê, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E hoje ele só está aqui tendo a oportunidade de falar com a gente porque lá atrás, quando ele teve a oportunidade de aprender uma cultura, que é uma língua, ele aproveitou e não ficou, sabe? Ele poderia estar jogando bola, poderia estar, às vezes, se divertindo com os amigos, mas estava lá estudando, porque na vida é assim, você não pode simplesmente fechar as portas ou fazer aquilo que é gostoso. Porque quando a oportunidade passa, se você não estiver preparado, você não consegue. Por isso que eu sempre falo, se você quer dar uma qualidade, meu pai sempre falou pra gente desde pequenininho que a maior herança que ele iria deixar pra gente não seria as propriedades, as coisas, mas sim a educação. Ele teria certeza que a educação ninguém tira. Um carro, uma casa, se você não administrar bem, qualquer banco pode te levar. Mas um bom diploma, uma boa formação que ele teve, por mais que seja humilde, dentro de casa, às vezes o pai, a mãe, falasse, para de estudar isso daí, filho, isso aí não vai te levar a nada, o que você está querendo? Você está plantando aqui e está querendo aprender o japonês. Mas mesmo nossas famílias humildes que acreditam que através da educação pode mudar, você colhe coisas magníficas e hoje nós estamos tendo a oportunidade de realmente ver que a educação é algo fundamental para desenvolver esse país. Professor, o que morar nesses países asiáticos te ensinou? Como pessoa e como profissional, porque a gente tem uma visão desses países, principalmente Tailândia e Vietnã, onde o senhor morou também, né? O Japão e a China a gente imagina como algumas potências, mas esse país formado por camponeses, até por essa ideologia do cinema americano que nos passa mostrando, né, que são camponeses, pessoas que vivem em constante guerra, miséria, o que eles têm para nos ensinar e o que o senhor trouxe de lá que aplica aqui no seu dia a dia? Olha, eu fui muito fortunado em ter essa oportunidade, né? Eu estava morando no Japão, um país de primeiro mundo. Eu trabalhava num laboratório fantástico, né? Que tinha tudo, muito recurso. E nessa época teve que alguns alunos foram enviados para Vietnã, Tailândia. E eu saí de um lugar, uma outra realidade, num laboratório de primeiro mundo e caí num laboratório de terceiro mundo. O que me chamou muita atenção é a força de vontade que essas pessoas têm de vencer. Então, para mim foi uma grande escola que eu tive, né? A simplicidade dessas pessoas, elas não podem competir com alguns países de primeiro mundo devido à escassez de dinheiro, à escassez de infraestrutura. Assim como o Brasil, assim como a gente do Brasil, no Brasil eu falo que nós fazemos milagre, né? Nós tiramos leite de pedra, porque com pouco recurso que o governo repassa para a universidade pública, quando repassa, a gente ainda consegue fazer pesquisa de qualidade. Hoje, a universidade pública brasileira, ela é responsável por mais de 80% da pesquisa feita no Brasil, vem nas universidades estaduais ou federais. Lá também, Tailândia, Vietnã, também eles têm o mesmo problema que o Brasil. E o que eu mais aprendi com eles foi dar o retorno para a sociedade do que foi investido. Eu estudei na Unesp, você não paga um centavo para estudar na Unesp, na USP, na Unicamp. Isso é subsidiado com um imposto que todo contribuinte paga. E lá na Tailândia, eu despertei... quando eu fui para o Japão, eu falei, não, eu vou me estabelecer, eu vou morar aqui para sempre. Já foi o que você pensou? Foi meu sonho morar no Japão, Admirável. de imediato. Você chega lá, você mora num país super desenvolvido, alta tecnologia... tudo é muito fantástico, tudo funciona. Mas aí depois dessa experiência minha na Tailândia, que o pessoal fala, não, a gente tem que dar o retorno para a sociedade, porque o nosso salário é pago pela sociedade, o nosso salário vem do imposto, a pesquisa vem do imposto. E aí eu comecei a pensar, falei, se um dia surgir essa oportunidade de eu voltar para o Brasil e poder colaborar, seria fantástico. E aí em 2014, abri o curso de Engenharia de Biosistemas aqui na Unesp, em Tupã, campus de Tupã.
O curso de engenharia de biosistema, ele é um curso que só existe 4 cursos desse no Brasil. O primeiro foi criado na USP de Pirassununga, depois Federal de Campina Grande, o nosso aqui na Unesp de Tupã e tem o Federal de Avaré. Então, hoje a engenharia de biosistema, ela é um curso que forma um profissional muito completo, porque ao mesmo tempo que ele tem noção de planta, de solo, de animal, ele tem todo um hall de tecnologia por trás, como ciência da computação, robótica, mecatrônica. Então ele é um profissional que ele vai para o campo, ele olha o que está acontecendo, ele tem uma visão holística, mas ele tem a base da engenharia mecatrônica, da ciência da computação, da elétrica, da robótica. Tecnológica também. Uma visão totalmente tecnológica para desenvolver um aplicativo, para desenvolver uma ferramenta ou para desenvolver um implemento para solucionar aquele problema. Professor, eu vou interromper um pouco aqui, que nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos continuar conversando com o vereador Paulo Henrique Andrade. O professor Dr. André Rodrigues dos Reis está contando para a gente, para você de casa, essa história fantástica, né, de superação. Alguém que logo cedo percebeu que a educação tem o poder de mudança na vida das pessoas e foi em busca disso. E hoje é alguém que pode, pelo seu esforço e pelo seu aprendizado, devolver isso para a sociedade. Então, daqui a pouco nós voltamos.